Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsync, São Paulo. História das religiões. Religiões africanas e afro-americanas. A África atual inclui mais de 40 estados-nação, muitos deles com uma grande variedade de culturas e religiões. Estudiosos já estimaram que mais de 1000 línguas são faladas neste grande continente. Muito da variedade da África deve-se à sua longa história e à sua geografia bastante diversa. Há 4 grandes desertos na África: o Kalahari, no sudoeste, o da Líbia, no norte, o da Núbia, no nordeste, e o Saara, que se estende do rio Nilo, no leste, até o Oceano Atlântico, no oeste. Só o Saara cobre 8.600.000 km², quase um terço da África. Nômades e tribos de pastores há muito tempo vivem nessas áreas desoladas. Mas a África também possui inúmeras selvas, vastas campinas e montanhas majestosas. Muitos rios serpenteiam pelo seu solo. O rio mais extenso da África e também do mundo é o Nilo, que percorre mais de 6.000 quilômetros desde o Lago Vitória até o Mar Mediterrâneo. Às margens desse antigo rio, faraós construíram suas tumbas e acredita-se que Moisés foi tirado de suas águas. A civilização africana muito foi moldada por uma grande migração de pessoas por estas águas, vindas de outros continentes e outras culturas. É uma grande combinação de sociedades moldadas por uma enorme variedade de influências. As religiões africanas são tão diversas quanto suas culturas. Mas também houve influências unificadoras, principalmente do cristianismo e do islamismo. Na última década do século XX, a configuração religiosa da África incluía mais de 300 milhões de cristãos e pouco menos de 300 milhões de muçulmanos. Existem cerca de 70 milhões de seguidores de religiões tradicionais africanas e cerca de 1,5 milhão de hindus. De 30% a 40% dos africanos praticam as religiões nativas ou o que os historiadores geralmente chamam de religiões tradicionais africanas. As crenças nativas sobreviveram ao se misturar com o cristianismo e com o islamismo. Essa mistura ou combinação é chamada de sincretismo, um fenômeno comum na história das religiões e das culturas. As religiões tradicionais africanas continuam presentes entre as sociedades étnicas que os historiadores chamam de povos tradicionais. Essas sociedades se concentram na região subsaariana, próximas ou abaixo do Equador. As religiões tradicionais africanas tendem a se estruturar mais em performances dramáticas do que em discursos filosóficos. As performances dramáticas tendem a ser sensuais. Visão, audição, olfato, paladar e tato, todos empenhados em unir o mundo espiritual dos deuses e espíritos ancestrais ao mundo social dos devotos tradicionais. Máscaras e roupas especiais, ervas de comida, danças e sacrifícios, gritos, cantos e discursos emocionados. Tudo isso é empregado nas religiões tradicionais africanas. O conceito geral mais amplo das religiões africanas nativas envolve uma gama de conceitos e preceitos. O continente africano é tão diversificado que tentar identificar uma religião africana em particular é bastante difícil de fazer, a menos que falemos a respeito de Olodumare, que é o Deus Supremo ou Ser Supremo para a maioria dos africanos. Entretanto, esse termo pode ser usado em diferentes aspectos ou línguas que podem ser diferentes do Olodumare do povo Yoruba. Há muitas sub-religiões dentro das principais religiões africanas. Uma coisa importante, na África a religião não é só no domingo de manhã, é uma coisa diária e cada grupo em particular pode ter sua divindade de preferência e ela terá relação com seus ancestrais.
Através de performances dramáticas em festejos e cultos, espíritos e deuses baixam nos devotos e são incorporados. Pela incorporação, os espíritos advertem e orientam os devotos tanto em questões espirituais quanto em questões financeiras. Mas às vezes eles também podem causar o mal. As religiões tradicionais africanas também tendem a ser mais orais que literárias, transmitindo crenças e ensinamentos através de inúmeras artes verbais e não tanto por escrituras. Mitos e folclore, enigmas e provérbios e, às vezes, canções e poesias são utilizados. Alguns teólogos africanos cristãos creem ser possível uma nova era de independência religiosa na África terceiro-mundista. Alguns veem o fenômeno das igrejas nativas como um sinal dessa nova era, ou a nova chegada do Espírito Santo. Há cerca de 25 ou 30 anos, a África começou a se remodelar e a se voltar para seus próprios meios e métodos nativos de adoração. Lembro que muitos já me disseram que quando o missionário vem, eles pegam o piano e começam a cantar aquelas velhas canções que são ensinadas e tudo mais. Mas quando o missionário dá as costas, eles pegam o tom-tom, que é como eles chamam o tambor, e voltam a praticar os seus cultos nativos. Nós vemos que a África hoje está realmente conseguindo praticar a sua religião. Ou a sua espiritualidade da forma que ela quer e não controlada pelos colonizadores. Os movimentos separatistas da África prosperaram ao converter seguidores de religiões tradicionais para o cristianismo ou para o islamismo. Mas o reflorescimento recente das religiões tradicionais é diferente. Ele visa redescobrir ou reafirmar as práticas tradicionais africanas após séculos de dominação cristã e muçulmana. Algumas religiões tradicionais africanas no passado tomaram a forma de sociedades secretas. Hoje, as sociedades secretas da África se tornaram outro elemento dos movimentos neotradicionais. Alguns teólogos africanos sugerem que as religiões tradicionais revitalizadas podem até ficar unificadas com o cristianismo e o islamismo africanos. Alguns até especulam que tais forças unificadas podem um dia unir a África como uma só nação. Hoje é comum dizer que os mitos constroem o mundo. Sobretudo para os tradicionalistas africanos, os mitos são histórias excepcionais, exemplares, cheias de significado sagrado e moral. Alguns mitos africanos referem-se ao comportamento moral, explicando por que certas práticas devem ser feitas de um modo e não de outro. Mas outros mitos expressam valores e atitudes morais em relação à realidade da África tradicional. Mitos e folclore, juntamente com outras artes orais, como enigmas e provérbios, têm assim uma função social ao dar à vida diária um significado transcendental. Apesar de gerações em contato com outras religiões dominantes, os iorubás conseguiram preservar virtualmente intactos os mitos tradicionais que há muito compõem suas práticas religiosas. O povo iorubá é um dos grupos religiosos mais numerosos no oeste da África, chegando a 15 milhões de pessoas. Embora habitem a maior parte da Nigéria, os iorubás também habitam regiões que vão do Benin até o rio Níger. Os iorubás não são meramente uma tribo. Eles já foram uma civilização próspera dedicada à lavoura e ao engenho. A religião iorubá é geralmente associada ao politeísmo. Mas tal associação ignora totalmente a natureza da religião iorubá, assim como seus mitos, seu folclore e seus rituais. A religião iorubá de fato abrange um conjunto de divindades,
mas todas elas são manifestações de uma divindade suprema. A estrutura Ifá, Orixá ou o Panteão começa com o Olodumare, que é traduzido como o controlador do universo. Essa entidade seria conhecida como nosso Ser Supremo. A partir dessa entidade, nós temos os orixás. Esses seres divinos são várias expressões do Ser Supremo, que foram encarregados pelo Ser Supremo de criar o mundo. Essa versão comum do mito da criação dos Yorubás nos revela algo sobre a relação entre o Olodumare e as divindades menores chamadas de orixás. Cada orixá é uma representação ou manifestação do poder de Olodumare, mas nenhum deles é Olodumare. Somente Olodumare é supremo. As outras divindades exercem um papel muito importante. Elas são mais atuantes nas questões humanas. E o Ser Supremo é meio que representado por essas outras divindades. E cada uma tem seu próprio altar, tem seu próprio sacerdócio, seu próprio conjunto de tabus e objetos sagrados, locais sagrados, e controla aspectos específicos do comportamento humano ou de todos os nossos problemas globais. E isso praticamente não existe nas religiões tipicamente ocidentais. O Olodumare, de fato, remonta aos primórdios da mitologia iorubana. Mas seu poder e sua presença é manifestada e transmitida em mitos que personificam a natureza e os processos naturais. A terra, os rios, lagoas e oceanos, tudo é respeitado como pessoas ou deuses. Às vezes, o Olodumare é até mesmo retratado como uma pessoa importante que viveu há muito tempo. O Orixá Nlá, também chamado de Obatalá, é uma manifestação de Olodumare. Esse orixá, ou deus menor, é o criador, o modelador das formas humanas. Embora Obatalá geralmente seja andrógeno, ele é mais frequentemente descrito como homem. Ele é o criador dos bebês no útero. Ele até mesmo cria os deformados e desfigurados. Portanto, zombar de tais criaturas desafortunadas é zombar do próprio Obatalá. Não está totalmente clara qual é a relação entre Obatalá e os outros orixás, mas de acordo com a mitologia iorubana, existe aparentemente uma hierarquia de orixás. Alguns têm sua origem no próprio Olodumare. De acordo com a primeira versão do mito da criação, esses orixás originalmente habitavam os céus com Olodumare e eles auxiliam Obatalá em seu trabalho de criação. Esses orixás também são divindades primordiais. Entre eles estão Exu, Xangô, Ilê e Olum-Milá. Olum-Milá também leva o título de Babalaô, o pai dos mistérios. Ele é enviado por Obatalá para dar orientação. Exu, outro orixá primordial, é representado na mitologia iorubana como o brincalhão. O brincalhão ou travesso aparece em muitas mitologias tradicionais africanas. Os muçulmanos e os cristãos geralmente associam Exu com Satanás, o acusador ou enganador. A associação não é de todo enganosa, porque Exu desafia e põe à prova. Ele também tem grande conhecimento dos desejos secretos e do destino dos devotos. Exu é o senhor de todas as decisões, porque decisões são realizadas numa encruzilhada. Isso significa que você pode ir por um caminho ou por outro. Então, Exu é o orixá a quem o devoto deve apelar para ter orientação e clareza na hora de tomar decisões. Exu provoca brigas e mau comportamento entre as pessoas para suscitar a virtude entre elas. Dessa forma, ele acaba suscitando a ordem moral e a digressão religiosa.
Ele é muitas vezes representado com formas humanas, com chifres na cabeça e com uma clava ou faca ao lado. Às vezes ele é um homem pequeno que, embora cheio de pompa, também tem consciência de sua baixa estatura. Em algumas tradições, Exu é representado por um falo. Nos mitos iorubanos, ele quase sempre traz calamidade. E num dos mitos, ele até mesmo invoca a calamidade entre os demais orixás primordiais. Xangô, como Obatalá e Exu, é uma divindade primordial. Por fim, Ilê, ou Mãe Terra, é outro dos orixás primordiais. Acredita-se que ao nascer, nós repousamos nela, e ao morrer, retornamos a seu ventre. E em cada refeição, os ancestrais que habitam nela são honrados com algumas gotas de bebida jogadas no chão. Ogum, a divindade da guerra, é o patrono do ferro. Habita às margens da sociedade. Ele é o patrono da caça e das florestas. Ogum é inovador e sabe o que está acontecendo em outras sociedades. Ele se comunica com os espíritos dos céus, das selvas, dos pastos e da tecnologia. Dizem que, onde dois pedaços de ferro são unidos e seu nome é invocado, Ogum estará lá. Entre os Shonan do Zimbábue, os ancestrais são os intercessores entre o Deus Supremo e a comunidade dos vivos. Os Shonan acreditam que o Deus Supremo é um ser metafísico que não interage diretamente com a comunidade humana. As relações espirituais entre deuses e humanos ocorrem através dos ancestrais, que, como espíritos, podem se comunicar com o Deus Supremo. Mas os ancestrais Shonan também são espíritos humanos que se mantêm ligados à sociedade terrena. Independentemente de como os humanos são vistos entre esses povos tradicionais, eles estão quase sempre ligados ao mundo divino, ou por seus espíritos, ou pelo destino. A devoção aos ancestrais implica em interdependência, porque os ancestrais fazem a mediação entre a vida da comunidade com a vida divina. Os ancestrais participam ativamente tanto no domínio dos mortos quanto no dos vivos. Os Yogi, que é o plural de Yog, não são presenças sempre amigáveis ou más em certos santuários. Tais espíritos e forças também se envolvem nos conflitos da sociedade com outros Yogi. Alguns desses Yogi podem trazer calamidade, principalmente doenças. Os Acholi praticam rituais para apaziguá-los ou expulsá-los, às vezes através de provações longas e torturantes. Os rituais de cura dos Acholi envolvem primeiro um curandeiro, um adivinho, que verifica uma doença como sendo causada por um Yogi. Junto a assistentes e à família, o curandeiro e seus auxiliares cantam canções Yogi. Tambores e chocalhos são usados para soar vários ritmos. No processo, às vezes o Yogi possui o curandeiro, fazendo com que ele ou ela se agitem violentamente. Se isso acontece, o ritual para. O curandeiro então chama alguém com mais experiência, autoridade e força para dar continuidade ao tratamento. Os remédios tradicionais africanos são feitos de cascas e seivas de árvore e extratos de raízes e outras ervas. E conforme observado nos rituais de cura dos Acholi, tratamentos farmacêuticos e adivinhações ajudam a restaurar a vitalidade daqueles cuja doença é tida essencialmente como um mal do espírito. Os Yorubás, assim como outros grupos religiosos tradicionais, consideram os seres humanos como um composto.
o espírito retorna para Olodumare, a divindade suprema, enquanto o corpo retorna para Ilê, a Mãe Terra. Após a morte de alguém e em determinadas ocasiões, os africanos tradicionais festejam num ritual de dança chamado Egungun. A celebração do Egungun é exclusiva em sua performance. Mulheres e crianças são proibidas de se aproximar do espírito, já que seria o mesmo que se aproximar dos mortos. Mas o Geledê é a mais democrática das festas e cerimônias iorubanas. O Geledê honra principalmente os ancestrais femininos, e mulheres e crianças são essenciais para a sua força. Duas revoluções afetaram direta e profundamente a cultura e a religião na África. A primeira revolução foi um avanço tecnológico que possibilitou o tráfico de escravos na bacia do Atlântico. A segunda revolução foi um desenvolvimento econômico que tornou o tráfico de escravos altamente lucrativo. Cerca de 10 milhões de africanos foram levados para as Américas nos séculos seguintes, e suas religiões tradicionais foram com eles. Quando os africanos foram trazidos para as Américas e escravizados, foram esses mesmos sacerdotes e sacerdotisas, agindo em segredo, agindo como médicos, por um lado, que conseguiram também manter essa identidade viva. E eles conseguiram transmitir uma força espiritual, uma energia que permitiu que as pessoas sobrevivessem àquelas circunstâncias devastadoras. Com a invenção de navios à vela que navegavam a Bolina e com a melhoria dos mastros e da força de tração, os portugueses no início do século XV conseguiram navegar para o sul, até o Senegal, no noroeste da África, e ainda voltar para o norte. Isso abriu uma rota definitiva da Europa para a África subsaariana. Uma segunda revolução estimulou o tráfico transatlântico de escravos quando os portugueses exportaram o sistema de plantação mediterrâneo para a bacia do Atlântico Sul. Isso revolucionou a economia da produção de açúcar. Quando os dirigentes da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais expandiram esse sistema pelo Caribe e pela América do Norte, seguiu-se uma explosão de demanda por mão de obra, principalmente mão de obra escrava. Por causa da demanda crescente por açúcar na Europa, as terras para a produção de açúcar tiveram que se expandir para além das pequenas fazendas do Mediterrâneo. O sistema de plantação, que originalmente era um sistema de capital, agora se tornava um sistema de investimento em terras, processamento industrial, trabalho escravo e sistema gerencial rígido. Os escravos eram comprados e vendidos como bens ativos no Mediterrâneo, uma área controlada principalmente por muçulmanos e cristãos. A navegação entre Portugal e África Ocidental agora abria definitivamente o tráfico de escravos na região subsaariana aos primeiros capitalistas europeus. A prática da escravatura estava agora completamente difundida. Os portugueses foram os primeiros a espalhar a prática pela bacia do Atlântico e foram os primeiros a suprir o sistema americano de produção de açúcar com escravos africanos. O sistema de plantação do Brasil e do Atlântico Sul tornou-se o modelo para a produção de outras mercadorias. No sul da América do Norte, o sistema de plantação foi copiado na produção de tabaco na Virgínia, na produção de arroz e de anil na Carolina do Sul e na produção de algodão em outras áreas a leste do Mississippi. Tudo isso exigia mão de obra barata para suprir o consumo e a demanda na Europa. E a resposta foi o tráfico transatlântico de escravos africanos. Dos cerca de 10 milhões de escravos que chegaram às plantações nas Américas entre 1502 e 1860, entre 500 mil e 700 mil foram trazidos para a América do Norte. O restante ou foi para a América Central ou para a América do Sul. Cerca de 30 a 50 milhões de outros africanos morreram ou durante a travessia do oceano, ou enjaulados em portos de navios negreiros na África, ou em guerras tribais africanas causadas pelas influências maléficas do tráfico escravista.